Olá, tia, como vão? Tudo bom com vocês? E aí, preparadíssimos para a nossa aula de matemática? Vamos lá! Vamos abrir o livro na página 68 e 69. E aí vocês observam essa figura. Tia, que figura mais linda que é que vocês estão vendo aí? Tem três criancinhas, elas estão brincando. E os objetos que elas estão brincando, ele apresenta o que, tia? Eles apresentam números. Tia Zenaide, olha, observa aí na figura de vocês que tem um relógio parecido com esse. Ela tem um relógio onde apresenta os numerais, numerais também. Aí tem uma criancinha com dado numérico. Vocês estão vendo uma girafinha, a figura de uma girafa, onde ela serve para medir a altura das crianças. Olha aqui onde também tem numerais. E aí também pode ser representado pela fita métrica. A fita métrica também tem os numerais, onde nós usamos para medir o comprimento das coisas, de pessoas, medir a altura. Bem legal. Tem duas criancinhas brincando com um joguinho que joga o dado e vai pulando a sequência da... Tem outra figura, tia. Tem uma figurinha que também tem um número. Onde nós moramos, o que é? É a figura de uma casa que também tem números, tia. Para que nós usamos os números? Nós sabemos que os números estão presentes no nosso dia a dia, em quase tudo que nós vamos fazer. Então, nós usamos os números para contar, igual a tia diz, para codificar, para medir e para ordenar. O relógio que a tia mostrou, aqui o reloginho, ele serve para quê? Para contar as horas, tia. E nós temos a figurinha da casa. A casa, ela serve para ordenar, que é uma sequência de ordem, o número da casa. E o dado, tia, o dado ele serve para contar também, porque quando nós jogamos o dado, nós vamos contar qual a quantidade que caiu. E ali o Rui estão jogando o joguinho. E esse joguinho ele serve para ordenar, que eles vão jogar em ordem, tia. Olha, vamos entender um pouquinho o que é contar. Quando o número indica uma quantidade, codificar. Quando indica um objeto e um lugar e medir. Quando é que nós medimos? Quando indicar a quantidade de vezes que uma medida se repete. Vamos lá na página 70 e 71. Na página 70, observa essa figura aqui. E aí nós vamos entender melhor o que significa medir, contar. A tia Zenaide vai ler essa para vocês. Como utilizamos os números? Observa o diálogo entre Lucas e Clarice. Olha a figura aí. Os números podem ser utilizados para contar objetos. Aí tem aí a bandejinha de ovos e tem 12 ovos. E para nós sabermos a quantidade, nós vamos contar. Então aí os números servem para estar utilizados para contar. Os números também são utilizados para medir. Quando usamos um termômetro, queremos saber em quantos graus está a temperatura, tia. Esse aqui é o termômetro, E aí, quando nós usamos ele, quando nós estamos dodói, nós usamos para medir a temperatura. E vai aparecer aqui a temperatura que nós estamos. Pode aparecer 36, 37, 38, quando nós estamos com muita febre. Mas quando está 37 é porque nós estamos normal, não estamos com febre. Então, o termômetro serve para medir. E aí, os números podem ser usados para codificar. Nesse caso, eles indicam um objeto como código de barras, tia. Tudo que nós vamos comprar no mercado, em qualquer lugar, ele tem um código, chama código de barras. É esse aqui, nessa caixinha. Presta atenção, Esse aqui é ele é um código de barras, tá vendo? É um objeto que compramos e aí vem esse código de barra. E esse código de barra, os números eles são usados para codificar. Os números também podem ser usados para ordenar, indicando, por exemplo, a posição de algo ou de alguém. Tia, vamos ordenar. O que é que a tia faz? Números ordinais. Nós colocamos numa fila, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Nós estamos ordenando. Quando uma pessoa ela está competindo, qualquer tipo de esporte, vamos dar um exemplo, futebol. Aí quando a pessoa está competindo, ela ganha, aí tem
o campeonato, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então aí é ordenar. Os números estão em forma de ordenação, eles estão ordenando. Tia, alguém já ganhou, alguém já competiu, já ganhou alguma medalha, já ficou em primeiro e segundo lugar? Vocês já viram, tia? Com certeza vocês já viram isso na televisão. Vocês viram como os números são muito importantes. Que a gente... Olha, tem pessoas que acham que os números só servem para contar. Não, tia, os números eles servem para muitas coisas. Que vocês viram, para medir, para ordenar, para codificar e para contar. Viu, tia Zenaide, que interessante? E aí vocês vão na página 71, mão na massa. E vocês estão vendo, relacione as imagens com a utilidade dos números em cada caso. Aí tem o nominho codificar, medir e ordenar. Tem a figura de um carro, que tem um código lá no lado do carro. Tem uma criança que ela está medindo aqui, ó, a altura, tem a figura, tem a casa com o número. Tem uma balança que está pesando os alimentos. Tem o lugar, primeiro, segundo, terceiro lugar, onde ficam os competidores quando vencem algum tipo de esporte. E tem, tia, um endereço com o CEP, que quando nós mandamos uma carta, nós colocamos o nome da pessoa, nós botamos o endereço e o CEP. Toda vez que nós escrevemos uma cartinha, cada cidade tem o seu CEP. E aí essa só chega na pessoa que a gente vai enviar se a gente colocar esse CEP direitinho. E aí vocês vão ver, codificar. Codificar seria o CEP e o carro, que nós estamos codificando o número. Medir. Medir, nós vamos ver onde está a menina medindo a altura. E a balança onde está pesando, que ela está medindo o peso dos alimentos, tia. Ordenar, muito fácil, tia. Lá onde está primeiro, segundo e terceiro. E a casa também ela serve para ordenar os números da casa, porque quando a casa ela está assim, na rua, aí ela está em ordem. Na página 72, na questão 2, está dizendo o seguinte: a professora Fabiana pediu aos alunos que recortassem de revistas 4 situações em que os números são utilizados da mesma forma. Aí vocês estão vendo, olha as figurinhas, tem a figura da medalha, de uma placa de um carro, de um ingresso de cinema e de números de um carro do lado. E aí a letrinha A opção da letrinha A. Luiz fez o que foi pedido? Luiz fez o que foi pedido, tia? Vamos lá, fez? Não. A função do número registrado na lata é diferente das demais figuras. Opção B. Como os números estão sendo utilizados nas figuras? Como eles estão sendo utilizados, tia? Na figura da lata, os números foram utilizados para medir. Mas nas outras figuras, eles estão sendo utilizados para codificar. Na opçãozinha C, tia, ó, que imagem poderia ser colocada no lugar da figura que não está correta? Qual seria a imagem, tia? Nós poderíamos colocar a imagem de um código de barras, nós poderíamos colocar o número de telefone e nós poderíamos colocar também número de casa, ok? Na questão 3, ó, você já participou de alguma competição? Já viu alguma competição em que houve premiação com entrega de medalhas ou de troféus? Vocês já participaram, tia? Vamos lá. Desenhe abaixo uma situação como essa. E aí, se vocês já participaram, vocês vão representar em forma de desenho na questão 3, ok? Tia, agora tem uma coisa bem legal. Na página 73 tem, agora você já sabe. E você já sabe como funciona. Vocês vão pegar 3 cores de lápis: azul, laranja e vermelho. E aí, agora você já sabe ler, escrever números até 80. Se você já sabe azul, se tem dúvida, laranja. Eu tenho certeza que o vermelho vocês não vão usar, mas se preciso, tem que pintar de acordo com o que vocês sabem. Você já sabe comparar números e saber qual é o maior e o menor? Você já sabe preencher as sequências numéricas até 80? Você já sabe compor e decompor números? Você já sabe reconhecer quando o número é usado para contar,
codificar, medir e ordenar. E aí vocês façam bem lindo, caprichem e mandem foto da atividade para a tia Zenari fazer a correção, ok? Beijos e tchau!